Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todos. Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade, mais um momento que Ele está nos concedendo. E nesta noite quero falar de algo muito importante para nossas vidas. Eu acredito que ontem alguém me fez a seguinte pergunta: como eu posso saber se estou na graça ou na lei? E essa pessoa disse: se eu estou na graça, como é que eu posso saber se realmente eu estou vivendo na graça ou se eu estou vivendo na lei? O que é viver na graça e o que é viver na lei? E muitas pessoas têm essa dúvida e nós estamos vendo nos últimos dias que estão pregando muito por aí sobre graça. Graça, muita gente falando sobre graça, e vem uma preocupação. Quem vive na graça? Vive pecando? Ou muitas vezes a pessoa peca e diz: mas se tudo é por graça, eu posso pecar, posso fazer o que eu quero e não vai ter nada. Será que é isso que é o pensamento de muita gente? Então parece que nos últimos dias algumas pessoas pensam que por ler a Bíblia ou por ter uma vida financeira bem estabilizada, acredita que isso aí significa estar servindo a Deus realmente. Outros dizem assim: mas eu já li a Bíblia várias vezes, eu já tenho conhecimento da Bíblia, eu já sou escolhido, Deus já me escolheu, então a prova que eu estou vivendo na graça é porque eu saldo as pessoas com graça e paz. Então, como eu saldo com graça e paz, isso quer dizer que eu estou vivendo na graça. Então, parece que é o pensamento de algumas pessoas. Outros já dizem assim: olha, como tudo é por graça, mesmo que eu faça alguma coisa de errado, mas como é por graça, Deus tem misericórdia de mim e assim mesmo continua a vida de qualquer maneira. Mas a Bíblia, ela tem resposta para tudo. Então basta tão somente que nós possamos deixar a Bíblia falar, a Bíblia responder a nós aquilo que nós queremos e precisamos ouvir. Então o que diz em Romanos, no capítulo 6, é uma palavra muito abençoada para nossas vidas. Romanos capítulo 6, logo em cima nós vemos o seguinte: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Então nós já vimos aqui logo no início que quem vive por graça, quem vive na graça, não vive pecando. Se alguém vive pecando, na verdade nunca conheceu a graça, não sabe o que é graça, não tem conhecimento da graça, porque a Bíblia diz: a graça não nos deixa permanecer no pecado. Então é simples: como é que eu posso identificar se eu estou vivendo na lei ou vivendo na graça? Se eu estiver obedecendo a Deus, se eu estiver andando de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, eu estou vivendo por graça. Se eu estiver vivendo uma vida desordenada, se eu não estiver seguindo os mandamentos de Cristo, aquilo que Ele tem me ensinado, eu não estarei vivendo por graça. Então, como é que podemos identificar se alguém está vivendo na graça ou na lei? Se a pessoa está vivendo no pecado, ela está vivendo na lei. Se ela está vivendo na graça, ela vive uma vida de santidade com Cristo. Então vamos lá. Romanos capítulo 6, o verso 1 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Então já vem uma interrogação. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então nós já vimos aqui que se nós conhecemos a graça, você que está aí do outro lado, se você diz que vive por graça, que conhece a graça do Senhor, a Bíblia diz: olha, se nós conhecemos a graça, nós não viveremos mais no pecado. Então, se alguém vive no pecado, não sabe o que é a graça, ainda não vive a graça do Senhor Jesus. E continua falando a palavra do Senhor: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então nós morremos para o pecado. Se nós morremos para o pecado, logo nós não poderemos mais viver pecando. Então, continuando a palavra do Senhor: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou seja, com ele morremos, com ele ressuscitamos. O que é que a Bíblia diz? Que quando nós confessamos a Cristo como nosso Salvador, a Bíblia diz que o nosso velho homem, ele foi crucificado, ele foi para a cruz. Veja o que continua falando a palavra do Senhor:
De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, quem vive por graça, quem confessou a Cristo como Salvador, morreu para o pecado, não pode mais viver pecando. Se alguém diz que confessou Cristo como Salvador, que é uma nova criatura, a Bíblia diz que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se alguém diz que conhece a graça, que conhece a Cristo e continua vivendo no pecado, essa pessoa não nasceu de novo, essa pessoa não conhece a Cristo, essa pessoa não conhece a graça, não tem compromisso com Deus, não sabe nada da palavra, apenas é alguém curioso que lê a Bíblia, mas de que adianta? A Bíblia diz que nós temos que pregar aquilo que vivemos e vivemos aquilo que pregamos. Continuando a palavra do Senhor, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Então a nossa velha natureza, o nosso velho homem, a Bíblia diz que foi com Cristo crucificado. Então, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Quando Cristo morreu, nós morremos com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Isso a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. Então, o nosso velho homem foi com ele crucificado, morreu com Cristo. Então, nós não podemos mais viver pecando. Continuando a palavra. Porque aquele que está morto para o pecado. Ora, se já morrimos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma só vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então nós morremos para o pecado, nós morremos para o mundo e nós vivemos para Cristo e com Cristo e em Cristo. Amém? Então que nós possamos meditar nesta palavra. Quem conhece a graça é quem realmente vive conforme a vontade de Cristo. Continuando a palavra do Senhor. Estamos lendo Romanos capítulo 6. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Então temos que nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Morremos para o pecado não mais terá domínio sobre nós, pois nós morremos para ele. Então não podemos mais viver pecando. Se alguém vive pecando, não conhece a Cristo, não está vivendo em Cristo. Continuando a palavra do Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em vossas concupiscências, mesmo que haja convite, mesmo que haja algo que queira levar você para o lado do pecado, você vai entender que você morreu para o pecado. Então o pecado não pode mais ter nenhum contato em nossas vidas. Nem tampouco apresentai os vossos membros para o pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Amém? Então temos que apresentar os nossos corpos a Cristo, vivos, como membros de Cristo, para vivermos em Cristo, ligados em Cristo. Verso de número 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Veja o que eu falei no início. Quem vive na graça não vive na prática do pecado, porque a graça não nos deixa permanecer no pecado. Aí o verso 14 diz, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então quem vive na lei
vive no pecado. Então, como é que eu posso identificar se a pessoa está vivendo na graça ou está vivendo na lei? Se ela continua vivendo, tendo uma vida de pecado, uma vida de erros, uma vida de desobediência a Deus, uma vida sem compromisso com Deus, essa pessoa continua vivendo na lei. Se a pessoa tem uma vida de comunhão com Cristo, tem prazer em obedecer a Cristo, faz a vontade de Deus, é uma pessoa dedicada e tem prazer de servir a Deus, essa pessoa está vivendo na graça, essa pessoa é uma nova criatura e é alguém que tem prazer em obedecer a Deus. Verso de número 15. Pois que permaneceremos no pecado, pois que permaneceremos no pecado ou pecando. Voltando aqui o verso de número 15, número 15 diz, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça de modo nenhum. Ou seja, nós pecamos, devemos pecar porque estamos debaixo da lei? Não, de modo nenhum. Então, mesmo que você saiba, é interessante a gente entender essa parte, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Não, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, fomos servos do pecado, obedecíamos ao pecado, vivíamos no pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregue, e libertados do pecado, fostes servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, e assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então devemos apresentar os nossos membros para a santificação, e assim estaremos realmente vivendo conforme a graça do Senhor Jesus. Porque quando eras servos do pecado, estavas livre da justiça. Então, quando nós vivíamos no pecado, na ignorância, estávamos livres da justiça. Mas agora nós conhecemos a verdade, e a Bíblia diz que era melhor não conhecer do que conhecer e não obedecer. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, glória a Deus por esta palavra. Deus continue abençoando a todos. Muita gente aí assistindo a nossa live através do Facebook. E graças a Deus que Deus tem colocado em nossos corações esse entendimento. Então você, a partir de agora, vai entender que quem vive na lei vive debaixo do pecado, vive pecando. Quem está na graça não vive mais pecando, não tem prazer no pecado, é alguém que tem temor de Deus. Então quem teme a Deus, quem obedece a Deus, não tem prazer no pecado. Mas alguém pode perguntar assim, mas quem é de Deus não peca? Não, existe uma diferença entre pecar e viver na prática do pecado. Então, pecar sem premeditar, a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, já comete pecado. Então, quantas vezes nós pecamos? Quantas vezes nós erramos? Porque muitas vezes deixamos de fazer o bem. A Bíblia diz, olha, aquele que sabe fazer o bem e não faz, já comete pecado. Então, a Bíblia diz que o Senhor olhou e não viu um justo, nenhum sequer. Então não existe um justo sequer, mas a Bíblia diz que a graça do Senhor nos alcançou e hoje nós somos libertos. Então a diferença é, nós não sentimos prazer no pecado, nós não queremos pecar, nós não vivemos pecando. Paulo disse, olha, o bem que eu quero fazer eu tenho dificuldade, mas o mal que eu não quero com facilidade eu faço. Ou seja, é muito mais fácil as pessoas fazerem o mal, cometerem o mal, do que o bem, porque o bem requer esforço, requer
é obediência. Fazer o bem é algo que muitas vezes nós precisamos sacrificar algo para fazer o bem, mas fazer o bem é realmente obedecer a Deus. Então, que nós possamos refletir nesta palavra, fazer a vontade de Deus, ter prazer, não pecar voluntariamente, não ter desejo de pecar, não pecar. Muitas pessoas dizem assim, mas já que eu estou debaixo da graça, eu posso fazer tudo. Não, você tem que seguir a vontade de Deus. Então, viver na graça é viver cada dia distante do pecado, é cada dia se afastar do pecado, é entender que nós precisamos obedecer àquele que nos libertou do pecado. Então, quem é de Deus não vive pecando. Quem vive pecando não conhece a graça, não sabe o que é a graça e não vive na graça do Senhor Jesus. Mas eu creio que nós conhecemos a palavra e temos prazer em servir a Cristo. Amém? Minha irmã Elizabeth Rodrigues está assistindo, Lília Monteiro também, Carla Maria está assistindo, Marcos Domingos, Miriam Maria, amém? Júlio Oliveira, temos também Francinaldo Lima também assistindo, Margarete Alves, minha prima, também assistindo, Silene Nascimento, Francisca Silva, minha prima, também assistindo, amém? Temos também o Everton Leite também assistindo, Edenilda Maria, boa noite, pastor, boa noite, Edenilda, também assistindo. Minha esposa está aqui bem pertinho de mim, mas está assistindo também. Amém. Maria Elza. Amém. Glória a Deus. Edenilda Maria assistindo. Amém. Olha, Deus continua abençoando a todos. A gente ri aqui porque eu vi aqui minha esposa assistindo. Quando eu olho, está ela aqui, bem ao meu lado aqui, assistindo. Amém. Deus continua abençoando. Então, ela está assistindo duas vezes. Ela está assistindo no Face e está assistindo aqui olhando para mim. Então, olha... Bem, pessoal, graças a Deus, quero agradecer a Deus pela vida de todos, continuar orando por nós e que possamos guardar esta palavra. Quem conhece a graça tem prazer em servir a Cristo e não vive na prática do pecado. Então você vai identificar se é uma pessoa que está vivendo na lei ou na graça de acordo com a vida dela. A Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Então você conhece a pessoa, quem ela é, pelos frutos que ela produz. Então não se engane, tem pessoas que falam bonito, tem muitas vezes um discurso bonito, mas é pelos frutos que você vai conhecer quem realmente é aquela pessoa. Amém? Deus continua abençoando a todos em nome de Jesus. Amém e amém.